Leva pra lá. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Levando como Paulo Silas na prisão, movendo grandes céus, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu há quase 2000 anos. A igreja só cresceu, Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso no inferno viviam chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha nas camas do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com os palmas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. E 10 pessoas conectadas para as boas-vindas. Graças e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Sou a obreira de Amara, sou da comunidade evangélica Filadélfia. Hoje eu quero trazer uma palavra de bênção. Você que está assistindo, compartilhe para abençoar mais vidas. Quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse livro de Jó é um livro muito conhecido na Bíblia por se tratar da história de Jó, um homem que era muito rico, que vivia na cidade de Uz. Ele era muito rico, mas mesmo assim, ele continuava sendo um homem íntegro, um homem fiel, um homem que fazia a vontade de Deus. Um dia, na palavra do Senhor, diz que um dia Deus estava com seus anjos, aonde Satanás se achega a Deus. E Deus pergunta para Satanás, de onde que ele vem? Aí Satanás responde, de rodear o mundo e passear na terra. Em 1 Pedro 5,8, no ponto B, diz que o inimigo de vocês, o diabo, ele anda a derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás, ele anda a derredor procurando uma brecha já para entrar na nossa vida. Então que nós não venhamos permitir brechas serem abertas na nossa vida para que Satanás não tenha acesso a nós. Aí Deus pergunta a Satanás se Satanás havia observado a vida do seu servo Jó. Porque Jó, ele era um homem temente a Deus. Mas Satanás questiona a Deus que Jó só era fiel
daquela forma, porque Deus dava tudo que ele pedia, porque Jó tinha tudo que um homem podia ter na terra. É onde que Satanás fala que se Deus permitisse que ele tirasse as coisas, os bens materiais de Jó, Jó blasfemaria o nome dele. Jó negaria o nome de Deus. Aonde que Deus permite Satanás agir na vida de Jó, apenas Deus não permite ele tocar, tirar a vida de Jó. Mas Satanás começa a tirar tudo, começando por bens materiais, começando tirando os filhos de Jó, onde que todos eles morreram, tirando suas criações, onde que os seus servos morreram a fio de espada. Mas aí é onde que Jó rasga suas vestes e se lança à terra. Aí ele diz esse versículo que eu citei no começo: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo Jó passando pelas tribulações, Jó ele continuou louvando, continuou confiando em Deus. Jó, mesmo passando, perdendo tudo que ele tinha, que não era pouca coisa, ele continuou sendo temente a Deus. Mas hoje, nos dias em que vivemos hoje nós não temos agido com essa fé. Nós não temos agido da mesma forma que Jó agiu naquele tempo. Por que nós não temos agido sendo que é o mesmo Deus? Nós não temos agido da mesma forma correta que ele agiu. Nós hoje perdemos uma coisa, pouca coisa, e já começamos a nos questionar, começamos a nos perguntar por que aquilo não dá certo, porque nada que nós queremos dá certo, porque uma coisa que você busca, que você ora, não dá certo. Nós nos questionamos demais e buscamos de menos. Então que eu e você venhamos ter a atitude de Jó, parar de questionar e em vez de questionar, adorar a Deus, porque se não está dando certo na nossa vida aquilo, é porque Deus está permitindo, é porque Deus não tem aquilo naquele momento para você. Então que nós venhamos ter a atitude de Jó, ser um verdadeiro adorador na presença de Deus. Jó, mesmo ele passando por tribulações, por dificuldades, ele tem a atitude de se lançar ao pó e falar que Deus deu para ele. O mesmo Deus que deu para ele foi o Deus que tirou dele. Lá em Isaías 30:18, diz que por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados os que nele esperam. Nós temos esperado no Senhor? Ou nós temos feito tudo acontecer no nosso momento? Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque não é o momento certo de acontecer. Porque Deus está preparando o momento certo de acontecer. Muitas vezes nós queremos algo de Deus e vemos acontecer na vida de quem está ao nosso redor e começamos a olhar para a vida do irmão e nos perguntar: por que acontece na vida dele e por que não acontece na minha vida? É porque Deus tem o tempo certo para aquilo acontecer na sua vida. Eu ouvi uma frase muito bonita que foi citada por uma criança, no qual ele falava que muitas vezes Deus não dá o que nós pedimos, mas sim, Ele nos dá o que nós precisamos naquele momento. Muitas vezes, por que Deus não nos dá o que nós pedimos? Porque Ele sabe que nós não temos a capacidade de ter aquilo naquele momento, ou que aquilo não é pra gente, ou que nós não vamos ter uma condição de ter aquilo naquele momento. Mas Ele dá o que nós precisamos. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Então que nós venhamos parar de questionar a vontade de Deus e começar a adorar a Ele.
Lá em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem um tempo determinado para Deus. Não adianta eu querer algo agora se Deus não tem para mim aquilo naquele momento. Na palavra do Senhor diz que o meu tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então, o meu tempo, se ele não é o mesmo de Deus, não adianta eu querer algo agora que Deus não vai me dar. Ele vai me dar o que eu estou precisando. E nós muitas vezes não sabemos esperar o tempo de Deus. É aonde que nós erramos. Porque Jó, ele esperou em Deus. Porque Jó, ele permitiu que Deus tocasse na vida dele. E mesmo assim ele não blasfemou. Mesmo assim ele não questionou a vontade de Deus. Ele apenas adorou a Deus. Jó, ele, mesmo passando pelas tribulações, mesmo seus filhos terem morrido, ele em nenhum momento ele negou a Deus. Ele apenas falou que se fosse a vontade de Deus, podia ser feito na vida dele. Em Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que ele prometeu. Nós temos feito a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus na nossa vida? Nós temos agido de forma correta com Deus? Ou nós só pedimos e pedimos e pedimos e queremos que aquilo aconteça na nossa vida? Muitas vezes nós só sabemos pedir, mas nós não sabemos buscar, correr atrás, dobrar os nossos joelhos e orar, clamar a Deus. Não, mas nós só queremos que Deus nos dá. E muitas vezes não é dessa forma que acontece. Muitas vezes Deus ele quer ver a atitude em nós. Não adianta eu querer ter um carro se eu não tenho condição de ter esse carro. Então Deus sabe o momento certo, o momento que eu vou ter uma condição, aí eu creio que Ele vai nos dar. Não adianta eu querer algo que eu sei que eu não vou dar conta de manter. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que eu e você precisamos. Nós temos que confiar mais em Deus. Nós temos que querer mais a presença de Deus. Nós temos que buscar mais a face de Deus. Não apenas querer e questionar a vontade dele na nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida é maior do que os nossos planos para nós mesmos. Então que nós venhamos a esperar nele. Que nós não venhamos questionar a vontade dele. Muitas vezes nós não recebemos nada porque nós questionamos demais e fazemos de menos. Em Mateus 6:33 diz que: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então é igual eu falei, quando nós buscamos a Deus, quando nós colocamos em primeiro lugar a face de Deus, o reino de Deus, Deus acrescenta todas as coisas na nossa vida. Jó, ele colocou em primeiro lugar a Deus. Jó, ele perdeu tudo, mas mesmo assim, ele continuou servindo a Deus, ele continuou buscando a Deus. Ele não abandonou Deus em nenhum momento. Ele não negou a Cristo em todo momento. Ele apenas pegou e continuou firme na fé, firme na caminhada. Então, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, todas as coisas nos serão acrescentadas. Quais coisas serão essas? Serão tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você quer, será acrescentado na sua vida. Então, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós não recebemos, muitas vezes nós queremos, mas não é só querer. Você tem que buscar, você tem que crer, você tem que perguntar a Deus se aquilo é mesmo para você, se Ele tem aquilo para você, para a sua vida. Em Salmos 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas para que nada venha faltar,
nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós venhamos parar de questionar a vontade dele na nossa vida. Jó, ele foi um servo muito temente a Deus, aonde que Satanás ele retorna a Deus e fala que Jó ainda não havia blasfemado o nome dele porque ele ainda tinha saúde. É onde que Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó, aonde que Jó manifesta uma doença nele. Mas mesmo assim, Jó não se deixou abalar, Jó não se deixou cair no chão, abaixar a cabeça. Ele continuou firme na presença de Deus. Muitas vezes nós sentimos uma dor de cabeça e já não queremos vir na igreja. Muitas vezes nós sentimos uma dorzinha, falamos, tô cansado, quero ficar em casa, é bom que eu já fique em casa, vai sarar, vou tomar um remédio. Não é desse jeito. Você tem que continuar firme na caminhada, você tem que continuar firme na presença de Deus. Se você quer crescer, se você quer ser algo a mais, que você venha ser firme na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Mas muitas vezes nós deixamos o inimigo tirar o nosso foco. Como o inimigo tem tirado o nosso foco? Muitas vezes nós temos um sonho, muitas vezes nós queremos crescer na vida e chega pessoas, Satanás usa pessoas para falar que nós não vamos conseguir, para falar que nós não vamos alcançar aquele objetivo, aquele tão sonhado sonho que nós temos. Muitas vezes Satanás usa pessoas próximas a você para falar que aquilo não vai dar certo na sua vida. Mas isso aconteceu na vida de Jó através da mulher dele. Satanás usou a mulher de Jó, que ela disse a ele: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Imagina uma pessoa próxima a você dizer uma palavra tão forte assim para você: amaldiçoe esse Deus, porque ele amaldiçoaria um Deus que deu para ele. Jó, ele não amaldiçoou o Deus dele. Jó, pelo ao contrário, Jó respondeu a ela: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não recebíamos o mal? Jó, ele estava falando para ela que o mesmo jeito que Deus fez o bem na vida deles, que Deus deu tudo para eles, por que não fazer o mal? Você tem essa atitude de Jó? De quando uma pessoa falar para você que você não vai conseguir, você falar: eu vou conseguir porque eu tenho um Deus todo-poderoso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece? Você tem a atitude de quando uma pessoa vem falar você não pode, você falar: eu posso. Muitas vezes nós não temos essa atitude, muitas vezes nós só sabemos abaixar a nossa cabeça e chorar. Muitas vezes nós enterramos aquele sonho que nós temos. Muitas vezes nós não voltamos a sonhar mais porque aquele sonho foi morto por uma palavra. O que Jó fez? Jó, ele respondeu à mulher dele. Então, da mesma forma que nós venhamos falar: eu posso porque eu tenho um Deus todo-poderoso, o dono do ouro e da prata, o Deus que se eu não tiver condição, ele vai me dar a condição para que eu possa realizar aquele sonho. O Deus que age por mim todos os dias, o Deus que não dorme, que cuida de mim em todo momento. Muitas vezes nós não temos essa atitude. Que nós venhamos a crer em Deus, que nós venhamos ter essa atitude, que nós venhamos ser igual a Jó, ser temente a Deus. Jó, ele, por mais que ele passou por tribulações, que ele passou por dificuldade, ele continuou adorando a Deus. Nós muitas vezes, nos dias que vivemos hoje, nós vemos na nossa vida ou na vida das pessoas ao nosso redor que não tem essa atitude. Muitas vezes está passando por uma tribulação e já quer abandonar tudo, a caminhada. Muitas vezes está passando por uma dificuldade, mas ela já quer desistir de tudo, não sabe correr atrás para melhorar de vida, não sabe correr atrás para querer algo melhor, um futuro melhor.
Não deixe ninguém matar o sonho de vocês. Não deixe ninguém questionar a vida de vocês. Mas nós também temos que parar de questionar a vida dos outros. Muitas vezes nós reparamos muito na vida do colega que está do nosso lado e nos esquecemos de prestar atenção na nossa vida. Muitas vezes nós prestamos muita atenção na vida do nosso irmão, da nossa irmã, mas não prestamos atenção na nossa vida. É onde Satanás muitas vezes está agindo na nossa vida e nós não prestamos atenção. Mas nós só sabemos questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela é boa e agradável. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, mas Ele sabe o que Ele tem para mim e para você. Deus sabe o que Ele quer para mim e para você. Ele sabe os planos, os propósitos, Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. E por que nós nos questionamos tanto? Por que nós deixamos pessoas abalar nossa fé? Por que nós deixamos muitas vezes pessoas arrancar de dentro de nós aquele desejo de sonhar, aquele desejo de voltar a continuar fazendo algo para crescer? Muitas vezes nós não sabemos os planos de Deus, mas nós sabemos que os planos dele é maior do que o meu e maior do que o seu. Jó, ele não deixou aquelas palavras da mulher dele influenciar na vida dele, na caminhada dele. Jó, ele continuou sendo um homem fiel, um homem temente a Deus. Então que nós venhamos ter a atitude de Jó, uma atitude que a fé dele não foi abalada, mesmo perdendo tudo que ele tinha, mas continuou sendo um homem temente a Deus. Ele continuou sendo um homem que creu em Deus, que sabia que o que estava por vir seria melhor. Jó, ele continuou firme na presença de Deus. Em Efésios 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Então a vontade de Deus na nossa vida é boa. Então que nós venhamos parar de questionar porque acontece uma coisinha que não é do jeito que você queria, que não é do jeito que eu queria, mas sim é do jeito que Deus quer. Deus sabe o que vai acontecer mais pra frente. Talvez em 2022 nós não alcançamos todos os planos, todos os objetivos que nós anotamos. Então faça desse 2023 um ano diferente, um ano de conquista. Faça desse 2023 um ano diferente de todos os outros que passou. Se em 2022 você não alcançou tudo que você queria, fala em 2023, eu vou conseguir. Mas já se passaram 3 meses, eu não vou conseguir mais nesse tempo. Não, você tem 9 meses para você ser diferente, para você parar de questionar, olhar para a vida de quem está do seu lado e cuidar da sua vida. Nós temos 9 meses para conseguir fazer tudo diferente. Que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar. Que nós venhamos servir a Deus sempre primeiro. Então, para mim e para você, termos um ano de bênção, um ano de vitória, que nós venhamos parar de questionar a Deus. Que nós venhamos saber a esperar em Deus. E que nós não venhamos deixar o inimigo tirar o nosso foco. Muitas vezes nós deixamos o inimigo tirar o nosso foco. Que nós não venhamos deixar que isso aconteça na nossa vida. Na vida de Jó, até mesmo os amigos dele abandonaram a ele. Mas mesmo assim, os amigos deles questionaram a ele que ele tinha errado, que aquilo estava acontecendo na vida dele
porque ele tinha pecado, porque ele tinha feito alguma coisa errada. Mas mesmo assim, Jó, ele continuou firme, ele teve a capacidade de orar para aquelas pessoas que estavam falando mal dele. Muitas vezes nós não temos essa atitude, mas quando Jó, ele estava orando, Deus mudou tudo na vida dele. Deus deu tudo em dobro na vida dele. E que nós venhamos ter a atitude de Jó, para que a bênção de Deus aconteça na nossa vida. Eu quero orar por você. Onde você estiver, se você estiver sentado, se você estiver em pé, queria que você fechasse os seus olhos, que você começasse a refletir na sua vida, a pedir perdão para Deus por muitas vezes ter questionado a vontade dele na sua vida, por muitas vezes ter questionado o que ele queria para você, porque Deus, ele quer o melhor para você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, a Tua presença e te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes, Pai, ter questionado a Tua vontade na nossa vida. Por muitas vezes, Senhor, nós termos, Senhor, não feito a Tua vontade. Que nós venhamos, Pai, ter o coração de Jó, um coração que mesmo na tribulação, um coração que mesmo passando por dificuldade, continuou temente ao Senhor, um coração que não questionou a Tua vontade, mas permitiu que a vontade do Senhor acontecesse na vida dele. Então que nós venhamos ter essa atitude, Senhor, que nós venhamos deixar a vontade do Senhor ser permitida na nossa vida, que aconteça na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, esteja nos conduzindo, Senhor, nos seus caminhos, nos seus projetos. Nós sabemos, Pai, que os seus projetos são maiores que os nossos. Nós sabemos, Pai, que os seus pensamentos são maiores que os nossos. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor Deus, Pai, venha, Pai, ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, Senhor. Que o Senhor Deus, Pai, venha fazer, Pai, de pessoas vencedoras, Senhor, no nosso meio. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do milagre, o Deus da promessa, o Deus que cumpre, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor Deus vai cumprir tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, Pai, é o Deus de bênção, o Deus de milagre, o Deus que cura, o Deus que está no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, que nossos sonhos, Pai, venham a ser conquistados, que nossos sonhos, Pai, venham a ser alcançados, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós somos da comunidade evangélica Filadélfia. Os cultos são toda quinta e domingo às 19 horas e 30 minutos. Então que você venha abençoar a vida, que você venha estar conosco, em nome de Jesus, amém.